Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufaux. Capítulo 4. Novos colaboradores. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte. Vos hão de unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, conclusão, item 9. Era chegado o momento de levarmos ao mundo físico um novo conjunto de reflexões acerca das relações interdimensionais. Todas as atividades do hospital, especialmente as alas destinadas a médiuns e dirigentes, passariam por avaliações profundas no intuito de melhor atenderem aos desígnios dos planos maiores. Entre nós, os desencarnados, havia muito a ser feito. No dia posterior à palestra, reunimos-nos com o professor Cícero Pereira. Discutimos algumas medidas para as tarefas de rotina junto ao pavilhão dos dirigentes espíritas. Seria de bom proveito ampliar o raio das discussões, oferecendo maior liberdade aos recém-ingressos no hospital. Suas impressões, ainda carregadas do teor das ideias geradas no plano físico, constituem farto material educativo. Nas atividades matinais, cujo objetivo é realizar o processo gradativo de adaptação e desilusão após o desencarne, reunimos pequeno grupo de líderes espíritas recém-chegados e passamos ao labor. O professor Cícero fez breve resumo da palestra Atitudes de Amor, de Bezerra de Menezes, passando em seguida a debater a seguinte questão: que dizer aos amigos encarnados no campo de trabalho espírita sobre imortalidade neste momento de transição? Uma servidora consciente destacou: professor, de minha parte, creio ser urgente deixar claro aos companheiros reencarnados o significado do período de maioridade no qual adentra o Espiritismo, conforme a fala amorável de Bezerra de Menezes. Como sabemos, muitos idealistas ainda estão subjugados por noções ilusórias acerca da expansão das ideias espíritas. Muitos chegam mesmo a ponto de acreditar que toda a humanidade se tornará espírita. Não concebem a urgência de o centro espírita se deslocar para os meios sociais em regime de participação e responsabilidade social. Em vez disso, aguardam a sociedade bater as portas dos núcleos de amor. Concordo, asseverou um colaborador. A palestra de Bezerra, sem dúvida, é um marco na história do movimento espírita de ambos os planos. Será oportuno aos homens encarnados saber que o Espírito Verdade continua com um programa bem definido para o futuro da doutrina. De minha parte, atalhou outro integrante do grupo. Além dos dados preciosos sobre a fala do benfeitor, creio que devemos mostrar aos amigos de doutrina os efeitos da negligência e do descaso com os recursos concedidos pela divina providência. Raros de nós escapam dessa aferição. Permita-me discordar, disse um dos integrantes que fora presidente de centro espírita por 46 anos consecutivos. Para mim, a melhor advertência destina-se ao problema dos cargos. Quem sabe um estudo sobre o poder e o apego? As falas multiplicavam-se conforme as visões pessoais, quando o professor inspiradamente ofertou-nos precioso foco condutor das ideias. Amigos, inegavelmente, todas essas propostas são valiosas. Podemos utilizá-las com enfoque mais abrangente e profundo. Como? Interrogou o jovem Lisandro, trabalhador da cidade do Rio de Janeiro, recém-chegado ao hospital. Convém-nos usar as vivências pessoais sempre em função da obra do Cristo, e não apenas para noticiar efeitos de nossos desacertos ou transmitir informes reveladores ao mundo terreno. Lisandro, não satisfeito, voltou a se expressar.
Explique melhor, professor. Nossos equívocos são diferentes quanto à forma. Entretanto, quase sempre trazem origens morais similares. Seria oportuno adequar todas as ideias expostas a um tema geral que auxiliasse mais claramente na identificação das causas das lutas humanas. Assim, contribuímos para a formação de uma coletividade espírita mais ativa e consciente de seus deveres sociais e humanitários. Existe um velho tema que merece toda a atenção dos trabalhadores do Cristo. A mensagem do Evangelho em todos os tempos vem sofrendo o golpe dos inimigos do Cristo, que obscurecem a verdade. O objetivo deles sempre foi reter a terra na ignorância sobre as luzes espirituais, como sendo a mais eficaz estratégia de domínio. E qual tema é esse? Insistiu Lisandro. As nuances da imortalidade. É hora de rasgar o véu, tornar conhecido o plano espiritual, mostrá-lo como ele é, ajudar nossos companheiros no corpo a entender a vida dos espíritos, sem o dogmatismo com o qual ainda teimam em pintá-la, com as cores dos velhos condicionamentos religiosos. É comum ouvirmos os espíritas dizer que o plano terreno é uma cópia daqui. Apesar disso, são raras exceções, ainda enxergam o mundo espiritual através das lentes das tradições religiosas. Torna-se urgente eliminar os mitos acerca da erraticidade e desmistificar a realidade das esferas evolutivas vizinhas à vida material. Os adversários da causa sabem que não podem mais esconder a imortalidade da alma, porém, trabalham muito para tentar turvá-la e subjugá-la a malfadados regimes de ameaças e penitências do céu e do inferno, agora conhecidos por lá como umbral e nosso lar, desde o surgimento da literatura mediúnica subsidiária. O professor mal terminou sua fala e foi interrompido por um doutrinador de grande cidade do estado de Goiás. Visivelmente incomodado, embora sincero, assim pronunciou Marcondes. Estará o meu irmão fazendo uma crítica velada às obras de André Luiz, que explicam em detalhes o plano espiritual? Não se trata de crítica, Marcondes. Você está chegando agora ao nosso plano, e tanto como nós, verá que muito temos a aprender e a repensar sobre as noções trazidas da vida física acerca do plano espiritual. Comumente carregamos para cá os conceitos e pontos de vistas individuais talhados pela cultura da comunidade doutrinária. Tudo muito natural. No entanto, o meu amigo terá tempo bastante para descobrir que o farto material sobre vida imortal, destinado aos homens por André Luiz, representa minúsculo grão de areia na praia infinita das verdades espirituais. Essa colocação é um reducionismo ao nobre guia. Que autoridade tem o senhor para essa afirmativa sobre ensinos tão completos? Desabafou o dirigente. Reducionismo em que sentido? O senhor dessa forma diminui o significado da excelsa obra mediúnica de Chico Xavier. Para mim, essas obras constituem a quarta revelação. Que mais precisa um homem saber além dos ensinos enviados por André Luiz? Além do mais, quem pode questionar a literatura do médium Xavier? Não tenciono diminuir. A excelência desse nobre guia se manterá para a eternidade. Ele próprio, todavia, nunca assumiu assim como seu medianeiro a condição popularizada de nunca cometer erros ou se enganar. Se encontrar por aqui com André Luiz, verá que ele mesmo gostaria de complementar seus apontamentos, alguns deles atualizados pela ciência. Suas percepções, irmão querido, ainda estão marcadas pela natural influência de acanhadas impressões da cultura terrena. Os livros desse mensageiro são como capítulos bem escritos no grande livro da verdade. Muitos capítulos os antecedem, vários outros os sucederão. Teremos a quinta, a sétima, a milionésima revelação e ainda haverá o que ser revelado. Quanto a questionar médiuns e os frutos de sua lavra, é questão merecedora igualmente de muitas considerações. Nesse campo, infelizmente,
ora os homens têm sido ingratos e antifraternos, ora idólatras e crentes demais. Com o conteúdo desses livros, temos material para 4 reencarnações ou mais. Então, que ideia é essa de enviar mais novidades mediúnicas? Com qual finalidade? Falou o líder, já com certo grau de irritabilidade. Sem dúvida, essa série mediúnica será material para muitas encarnações, se estivermos falando do fundo moral que as compõe. Entretanto, meu companheiro, com referência a novidades e revelações, André Luiz ainda tem ele próprio muito a dizer em acréscimo ao que já escreveu. Parece-nos, infelizmente, que os médiuns se sentem indignos de sua companhia. Eis um dos problemas muito explorados pelas trevas. Os núcleos do amor cristão no planeta precisam tomar consciência dessa ocorrência. Urge rasgar véus. Estaria porventura afirmando que existem outros médios em condições de receber André Luiz pela mediunidade? E por que não? Não só André Luiz, mas todo o céu está à procura da terra. É de se lamentar a crença difundida entre os médios espíritas sobre a distância na qual se encontram os bons espíritos. Mais sofrível ainda é o conceito que possuem sobre mentores espirituais e espíritos superiores, como se fossem espíritos eleitos e infalíveis, vestidas de túnicas brilhantes com linguagem empolada, aos quais só seriam vistas, sentidas ou entendidas quando os médiuns vencessem todos os seus vícios e se tornassem criaturas virtuosas. Os opositores desencarnados não conseguiriam impedir a difusão das ideias doutrinárias. Todavia, causaram-lhe extrema deturpação, atrasando sobremaneira o alcance da maioridade do espiritismo e a maturidade dos espíritas. É de todos os tempos essa cultura de inferioridade. Muito agrada aos líderes da perversidade a ideia de que o Cristo e seus enviados estejam muito distantes das nossas necessidades, inalcançáveis por criaturas como nós. Com essa cultura da indignidade, atingiram alvos fundamentais. Evidentemente, será mais difícil para André Luiz obter os resultados excepcionais por intermédio do médium que não saiba conjugar os verbos servir e aprender, acrescidos da atitude do sacrifício. O problema não é a suposta distância na qual estejam os espíritos sublimes em relação aos homens, e sim a atitude enfermiça de apatia que prefere manter os homens relativamente aos espíritos sublimes. Eis a razão de se rasgar o véu e apresentar aos nossos parceiros de causa o mundo espiritual despido de inverdades alimentadas pela obsessão da ignorância e do preconceito que ainda carregam. É urgente levar-lhes a mensagem de que as esferas de vida imediatas à morte não são tão diversas quanto se imagina, na qual os efeitos de nossas ações se prolongam natural e claramente em regime de continuidade. Bilhões de espíritos de nosso plano vivem como se na Terra estivessem. Ainda há muito a ser dito sobre essa interação interdimensional. É difícil acreditar que seja dessa maneira. Prefiro não ouvir mais nada. Não foi nada disso que aprendi nos livros confiáveis da doutrina. Gostaria de me retirar da reunião, irmãs. Posso? O meu irmão é livre para retornar ao seu quarto. Seria melhor ficar e acompanhar o desfecho de nosso encontro. Depois falaremos em particular. Faz parte de seu novo aprendizado. Não sei se devo continuar a escutar essas inovações, pois tenho minhas próprias visões. Minha formação doutrinária não condiz com essa linha excessivamente inovadora. Depois de servir ao Espiritismo por tantos anos, já começo a me decepcionar com o ato da morte. Desde quando cheguei aqui, nada é como esperava, externou o dirigente
com um mal súbito. Amiga, não sei se quero aprender ouvindo o que não agrada a mim. Creio não merecer isso depois de tanta luta no corpo. Sim, compreendo o seu desgosto. Para corações como Marcondes, é muito constrangedor despir-se de preconceitos enraizados no mundo físico, simplesmente em razão de não se adequar ao dinamismo da troca e da abertura mental para reciclar as concepções e posturas. Ele foi um bom homem, no entanto, descuidou da edificação do reino espiritual em seu sentimento, restringindo-se a manter grande volume de informações cerebrais, o que lhe dificulta a adaptação após o desencarne. Elegeu o conhecimento como sinônimo de autoridade e, em verdade, mesmo dizendo ouvir a todos, preferiu sempre seus pontos de vista pessoais. A morte, no entanto, convida-o a ter de ouvir o que deve, por não querer ouvir o que precisava quando na vida corporal. Refeito o mal-estar que quase se instalou entre todos, o professor Cícero continuou sua explanação. Também tive meus desacertos e compreendo sua indisposição, amigo querido. Faça um esforço para superar, pois quanto mais rápido se lançar a esse trabalho, menos doloroso se tornará o processo da desilusão. E digo mais, bom que sua desilusão comece aqui, entre amigos, porque, no meu caso, aqui no hospital, cada contato, cada encontro fraterno, cada ocasião se tornará um convite de elevação ao qual o espírito não tem como resistir. Agora que nos libertamos do corpo físico, falta libertarmos-nos de nós mesmos. O meu relato não é uma inovação, são fatos e vivências. O amigo terá chance de presenciar com os próprios olhos. Necessário deixar claro que, quando falo em rasgar o véu, falo de meus próprios fracassos, os quais poderiam ter sido evitados caso tivesse noções mais claras sobre as céleres questões: de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos no corpo, procurando aprender um pouco mais. Assim apresentou-se Anita, experiente e trabalhadora da oratória. Estou aqui há menos de 2 semanas. Meu desencarne foi muito doloroso, em razão da doença lenta e progressiva. Sinto-me como se estivesse renascido depois da morte, e mesmo com tão pouco tempo nesse outro lado, já percebi muita coisa que jamais li nos livros mediúnicos. Fico deveras entusiasmada com a iniciativa de levar aos confrades no corpo informações novas sobre os fatos presenciados na vida extrafísica. Fico feliz com sua contribuição, Anita, atalhou o professor. Nossa tarefa, contudo, não pode se limitar ao mero ato de fazer revelações sobre o que vemos ou a forma como vivemos nesse outro lado da existência. Os espíritas, nesse sentido, já estão demasiadamente enriquecidos de notícias. A revelação deve ser poderosa ferramenta que os auxilia a medir os resultados de nossas escolhas e condutas para além das percepções sensoriais. Sabe-se muito sobre o que ocorre por fora em matéria de morte. Agora, é necessário tecer maiores considerações sobre seus efeitos em nossa intimidade. Quando o explanador terminou de falar, Marcondes imediatamente levantou-se da cadeira e disse, inconformado: para mim chega, com licença. Não quero ouvir tanta distorção da verdade. Deve estar havendo algum problema com vocês. Isso não é espiritismo, é achismo, pontos de vista transgressores da pureza doutrinária. E saiu furioso da sala. Logo após a saída de nosso irmão, outro fato inusitado veio da parte de experiente líder espírita, cujo desencarne tinha se dado havia alguns dias. Assim, expressou-se Selena, líder influente em Minas Gerais. Perdoe-me, tenho de falar, senão vou explodir. Estou muito decepcionada com tudo o que presenciei aqui. Acreditei que a morte me livraria desse mau humor de alguns espíritas de topete. Minha mente está muito confusa e não gostaria de escutar mais nada. Chego a pensar se não foi uma grande ilusão ser espírita. Com licença, tenho de repousar.
Outros encontros que fizemos com várias pequenas equipes de recém-desencarnados trouxeram farto material para pensar. Presenciamos muitos comportamentos agressivos e arrogantes e poucas vezes algumas expressões de alegria e cooperação com a tarefa em curso. Entretanto, nada constituía obstáculo ou aflição para nós. Era uma rotina nos inúmeros serviços de adaptação e aprimoramento. Em verdade, tais ocasiões revestiam-se de valores para todos e para alguns era o início de um despertamento longo e doloroso. Ouvir a palavra daqueles que chegavam ao nosso plano, ainda tomados pelas ilusões mundanas, revestia-se do valoroso aprendizado de contextualizar nossa linguagem de espíritos à linguagem dos homens, dando o colorido mais próximo da realidade terrena quando nos serviços da estrita mediúnica. Ante as reações de Marcondes e Selena, a fala fraterna de Eurípides, na noite anterior, ecoava em nossa lembrança, quando a ser feito pela criação de polos genuinamente cristãos de serviço e amor, quanto a realizar para definirmos nossas relações de concórdia em torno do amor a Deus e da prática do bem. Nossos irmãos seriam convidados a encontros particulares para o dia posterior.